Olá, bom dia a todos! Esse nosso momento nós chamamos de obras póstumas, os escritos de Kardec, já que nessa obra básica foram condensados escritos deixados por Kardec no momento do seu desencarne. No vídeo de hoje, vamos falar sobre transfiguração e invisibilidade e a emancipação da alma. No vídeo anterior, nós falamos sobre o perispírito, que é fundamental para a continuidade desses nossos estudos. Bom, o perispírito, como vimos no vídeo anterior, é o elo. Ele liga o nosso corpo material ao espírito. Quando o nosso corpo material desencarna, o perispírito continua acompanhando o espírito. Bom, dessa forma, ele tem as mesmas propriedades do espírito. Ele não fica, como a gente falou também no vídeo anterior, fechado numa caixinha do corpo. Pelo contrário, ele se irradia e forma em volta do nosso corpo, ou em volta dele mesmo, uma atmosfera fluídica. Então, é como se o perispírito não tivesse uma forma, mas ele se transforma, ele se outorga aí a forma que ele acha necessária. Bom, a gente viu também no vídeo anterior que nas visões elas podem ser vaporosas ou tangíveis. Vamos imaginar que esse vaporzinho é o perispírito. E o que é a transfiguração? A transfiguração é a capacidade que esse perispírito tem de adotar outras formas e ficar visível, já que, como dissemos, ele é invisível. Então, ele pode, tomando outra forma, se apresentar da maneira como achar que deve. Por exemplo, ter asas para fazer aí a referência aos anjos, ou ao contrário, ter formas demoníacas, tudo de acordo com a elevação do espírito que está se manifestando naquela forma do perispírito. Então, a forma material, nosso corpo, ela pode desaparecer e ser substituída pelo fluido perispiritual. E para isso a matéria não precisa mudar. O que muda é o perispírito. Isso é comum? Não, não é comum. E como se dá essa transfiguração? Como se dá essa mudança? É através do fluido perispiritual, que a ciência ainda não tem maiores informações. A física, tem estudado o perispírito, chamando de campo de força, elétrons livres e assim por diante. Entretanto, não se tem um estudo concreto ainda sobre esse fluido que compõe o perispírito. E a emancipação da alma? Bom, como o perispírito não fica lá na caixinha do nosso corpo, principalmente durante o sono em que o nosso corpo repousa, o espírito não precisa repousar. E aí ele usa o perispírito para se libertar do corpo. Lembrando que sempre por um laço, vamos pensar num fiozinho imaginário. Esse fiozinho imaginário, ele é infinito e ele fica, então, ligado ao nosso corpo. Às vezes, quando a gente tem um pesadelo, a gente sente que nossa alma volta de uma vez para o nosso corpo. Acho que todo mundo já deve ter tido um pesadelo e sentido isso. É o nosso perispírito voltando para o nosso corpo material. Ou então, quando a gente está começando aquele sono e de repente tem um campo e a gente começa a correr e tropeça. Como a gente ainda não dormiu totalmente, a gente sente o nosso pé mexer, porque o perispírito de uma vez voltou para o corpo e a gente acaba sentindo o reflexo disso. Mas e aí?
O que é o sonho, então? O sonho, ele pode sim ser a lembrança do que o nosso espírito, através, envolvido pelo perispírito, fazia ao longo do nosso sono, mas ele pode também ser impressões que nós temos. Impressões desta vida, de outras vidas, impressões de problemas que estão no nosso pensamento ou de desejos que temos no nosso pensamento. Então, todo sonho é o que fizemos fora do nosso corpo? Não. Mas muitos dos nossos sonhos são as lembranças do que fazíamos enquanto estávamos dormindo. Porque, como foi dito, nosso espírito não precisa repousar. É só o nosso corpo físico que precisa. Então, muitas vezes, o nosso perispírito sai do nosso corpo, envolvido aí pelo nosso espírito ou envolvendo o nosso espírito e vai para outros lugares, para estudos, para visitas a entes queridos que já desencarnaram. É como se Deus tivesse dado um recreio para as nossas atividades escolares e aí ele nos dá o sono, que através dessa libertação momentânea, o perispírito e o espírito voltam para o seu lugar de origem, que é a pátria espiritual. Eles podem, então, fazer uso do sono para estudar, para visitar, para, enfim, ir para onde quer que seja, já que essa viagem não tem uma quilometragem pré-definida. Bom, esse desprendimento da alma, ele às vezes pode trazer sensações físicas para os nossos corpos, como eu disse. Às vezes a gente tem um sonho um pesadelo, um sonho muito ruim e sente esse nosso perispírito voltando instantaneamente para o nosso corpo. Quando o perispírito é muito material, a gente também viu isso no vídeo anterior, o desprendimento ele é mais complicado, né? Ele gera mais dificuldade. Agora, quando o espírito já é mais evoluído ou já mais livremente se desprendia da matéria, mais fácil é depois, quando do desencarne, em que esse laço se rompe definitivamente e o corpo físico já não é habitado pelo perispírito e pelo espírito. Bom, todos esses nossos apontamentos, eles podem ser encontrados com mais detalhes no livro Obras Póstumas e várias dessas informações sobre a emancipação da alma também estão no Livro dos Espíritos, capítulo 8, item 402. Lembro que todas as obras básicas estão disponíveis em PDF no site da Federação Espírita Brasileira. Desejo uma semana de conquistas, que nós possamos a cada dia sermos melhores para alcançar a tão sonhada perfeição o mais rápido possível. Boa semana a todos!